Fala pessoal, Gabriel Martins aqui. Eu vou postar um trecho do episódio dessa semana do podcast Cara dos Esportes, exclusivo para apoiadores. Eu e o Rafael Baltazar falamos sobre a ida de Ben Johnson, coordenador ofensivo dos Lions, para o Chicago Bears como treinador, o novo coordenador ofensivo dos Patriots, futuro do Detroit Lions. No restante do programa, exclusivo para apoiadores, falamos do futuro de todos os times eliminados agora no Divisional Round e fizemos o preview das finais de conferência, R$14,90 por mês. Você tem acesso aos conteúdos exclusivos para apoiadores lá no site caradosesportes.com.br. Você escuta o podcast lá pelo site, você dá play no site, bloqueia a tela do seu celular, pronto, você vai estar escutando como se fosse um player de áudio. Pode sair, ir pra academia, ir trabalhar e tal, e vai escutando no fone, tem meus textos lá também, e é muito importante para manter o podcast aqui no ar. Vai lá, o link tá na descrição, tudo explicado direitinho. Então vamos para o programa. Vamos começar falando sobre as contratações, né, que aconteceram. E pode ser que você esteja ouvindo alguma outra tenha acontecido, né? A gente tá falando aqui das que aconteceram até o momento da gente iniciar a gravação. Eu pedi pro Rafa ficar de olho no Twitter, caso saia mais alguma. Ben Johnson é o novo treinador do Chicago Bears. O cara que no último ciclo já era o candidato com maior hype, o mais desejado entre os times. Ele não foi contratado porque ele optou por retornar ao Detroit Lions por mais um ano, e agora ele fecha com o Chicago Bears, pouco tempo depois da eliminação dos Lions nos playoffs. E assim, é meio desconfortável, é meio estranho pra gente aqui pensar que o Ben Johnson, ele teve o jogo no sábado e sexta ele fez uma entrevista virtual com, se eu não me engano, o Chicago Bears. Ele fez alguma entrevista virtual. E, Rafa, você tá abrindo a sua água com gás aqui, tá todo mundo ouvindo, tá? O pessoal dos meus ouvintes aqui do podcast Cara dos Esportes. Você tem... Eu detesto água com gás, porque eu tenho paladar infantil, mas, por favor, se puder mutar o microfone quando você for abrir. Mas é meio estranho, mas é assim que as coisas acontecem na NFL, né? Porque se você veta entrevistas de técnicos que ainda estão nos playoffs, primeiro que os assistentes que estão nos playoffs normalmente são assistentes de times melhores e têm mais chances de serem um dos principais candidatos. E você colocaria eles em uma condição ruim, né, de disputa por cargos de head coach. Então é algo que eu acho que não tem como resolver mesmo. O Ben Johnson já foi apresentado, já teve videozinho dele falando como técnico dos Bears e tudo mais. Na minha vida acompanhando a NFL, eu não lembro de nenhum candidato com um hype tão grande quanto o Ben Johnson. E eu acho que o hype é justificável. Dito isso, é impossível prever se um head coach vai dar certo ou se vai dar errado quando ele é contratado, porque eu acho que ser head coach na NFL, Rafa, é meio que o iceberg, né? O que você vê do head coach é a ponta do iceberg, e a maior parte do trabalho dele você não sabe o que é, e você não vê, e você... Nem ele sabe. E ele vai... Eles descobrem na hora, né? É um cargo que não tem muito como você se preparar. E claro que é um sistema curioso, porque você se torna head coach pelo que você faz como coordenador. É o caminho mais comum. Só que o conjunto interseção do trabalho do coordenador e do trabalho do head coach não é tão grande assim. Dito tudo isso, eu acho que os Bears fizeram uma aposta que pode dar errado, mas é uma boa aposta a ser feita, porque eu acho que eu sinto que ele deixou um gosto ruim na boca na última impressão dele. Talvez com os Lions não tenha sido a melhor, mas eu acho que toda a empolgação, o hype pelo que poderia ser o Ben Johnson como head coach é absolutamente justificável. É isso. É o que você falou, que você sempre fala, que quem escuta o programa já tá cansado de ouvir, que não dá pra saber se o cara vai ser uma boa contratação, mas é uma contratação que faz muito mais sentido pro Chicago Bears do que a filosofia que eles estavam lá, que era o Matt Eberflus, que era coordenador de pegada mais defensiva. Eles pegaram um coordenador ofensivo para trabalhar com o Caleb Williams, que fez um trabalho, se não o melhor, se não o cara que tirou o melhor futebol americano da carreira do Jared Goff, o cara que conseguiu extrair o futebol americano do Jared Goff no nível que o Sean McVay, que é um dos melhores técnicos da NFL, conseguiu.
Então, o caminho é esse. Eu acho que não faria sentido ir com algum coordenador defensivo, qualquer outra coisa. Eu acho que faz sentido. A gente não sabe se vai dar certo. Agora é ver como que vai ser, como que ele vai lidar com isso. Porque o coordenador ofensivo, antes ele ficava sentado na sala dele, vendo tape de jogada, conversando com o ataque. Agora ele vai ser o head coach, vai chegar o dono, vai conversar com ele, vai chegar a equipe médica, vai conversar com ele, vai chegar o coordenador defensivo, vai conversar com ele, vai chegar o GM, vai conversar com ele. Então ele vai ter todas umas atribuições novas, então acaba que por isso nem sempre o sucesso é refletido. Ele não vai poder só chamar jogada, vai ter que definir situação de quarta descida, gerenciamento de relógio. Mas eu acho que pro Chicago Bears, que é uma franquia que, assim, toda vez que a gente vê os recordes de ataque do Chicago Bears, são, tipo, os piores da NFL. Se eu não me engano, eu sei que isso é verdade, mas eu não sei se é a única franquia que não tem um quarterback que já passou para mais de 4.000 jardas. Então, tem que ser um coordenador ofensivo, até porque o Caleb Williams não teve um primeiro ano tão dos melhores, né? Você tem até que descobrir se o Caleb Williams vai conseguir mesmo ser esse franchise quarterback que os Bears esperam. Eu acho que o Ben Johnson é o cara que vai ajudar bem a dar essa resposta. Se não for com ele, provavelmente não vai ser com ninguém. Os dois provavelmente têm um futuro atrelado. Sim, eu acho que o Ben Johnson tirou o melhor futebol americano do Jared Goff. Talvez 2018 ainda seja a melhor temporada da carreira do Goff, mas eu acho que você pega essa fatia aí dos anos do Goff com o Ben Johnson, pra mim é inegável um quarterback mais maduro. E se você olhar pro Caleb Williams, no papel ele tem ferramentas muito melhores do que o Jared Goff, né? A gente nunca viu, por exemplo, o Ben Johnson, com toda a criatividade dele. O Jared Goff é um dos últimos quarterbacks de nível razoável na NFL que é uma estátua. Você não vai desenhar um read option pro Jared Goff. Então tem tudo isso que... Tudo bem, o Caleb Williams também não é o Lamar Jackson, não é, enfim, o Jayden Daniels, mas ele tem uma mobilidade que a gente... eu acho que vai ser melhor explorada. Ele herda um elenco que a linha ofensiva é complicada, mas eu acho que tem muito mais a ver com o Caleb Williams talvez sendo o dono do cinturão Russell Wilson chama sec na NFL atualmente, que o CJ Stroud tentou pegar no último sábado contra o Kansas City Chiefs, mas tem armas esse time. Tem o Romeo Odanze, que não foi bem como calouro, né, mas o ataque dos Bears como um todo foi uma vergonha. Tem Keenan Allen, enfim. É um time que tem armas. O Ben Johnson não vai trazer o Penei Sewell, não vai trazer o Taylor Decker. A linha ofensiva acho que é o primeiro ponto que a gente vai ver o que ele vai fazer no setor, porque a linha ofensiva é muito esquema, né? Claro que você precisa ter um nível básico de talento, mas é aquela coisa de que a linha ofensiva importa muito mais quem é o seu pior jogador do que quem é o seu melhor jogador, né? Você precisa ter um nível ali. Até acho que, por exemplo, Darnell Wright é um bom jogador e tal, mas é um setor que os Bears com certeza precisarão reforçar. Mas eu acho que pode dar errado, mas é uma aposta que acho que é um sinal muito positivo, porque os Bears provavelmente tiveram que abrir os cofres para pagar o Ben Johnson. Não me surpreenderia se ele é um dos treinadores, se ele for o treinador estreante mais bem pago da história da NFL. Salário de treinador é meio que uma caixa preta, né, muitas vezes. E os Bears mostraram ali que ele entrou lá e não saiu, né, fechou com o Chicago Bears. O Raiders tinha muito interesse, o Tom Brady estava basicamente implorando pro Ben Johnson ir pros Raiders. A questão é a seguinte, Rafa. A gente viu o Sean McVay assina com os Rams em 2017 com a missão de salvar o Jared Goff. E ele salvou o Jared Goff. Mas teve um ponto que ele chegou à conclusão que para dar o último passo, ele precisava de algo mais. E aí eles foram atrás do Matthew Stafford e eles venceram o Super Bowl. Os Bears parecem acreditar que eles encontraram a versão dele do Sean McVay. Apesar de ser uma situação bem diferente, porque o McVay ele chegou como um desconhecido nos Rams, né? Foi até uma surpresa a contratação dele. Ele foi o mais novo da época. Da época, com certeza, não sei se foi da história também. Da história, o treinador mais novo. Ele ainda é um dos treinadores mais novos da NFL, né? Ele tá no cargo desde 2017. Só que aí chegou uma hora que ele pensou, pra dar o último passo, não pode ser o Goff. A gente precisa de alguém melhor na posição de quarterback.
se o Ben Johnson é a versão dos Bears do Sean McVay, acho que a grande questão a ser resolvida é, será que eventualmente o Ben Johnson vai precisar da versão dele do Matthew Stafford? Porque o Jared Goff também era a primeira escolha geral do draft, né? Ele não era um prospecto como o Caleb Williams, mas ele também, foi o primeiro jogador escolhido. Então acho que é outra questão. Será que o Caleb Williams é o cara? Porque nesse primeiro ano não deu pra avaliar muita coisa. Ele basicamente tem uma temporada 2.0 de calouro, e eu achei interessante o que você falou, que você acha que o destino do Ben Johnson está atrelado ao do Caleb Williams. Você acha que ele não sobreviveria ao Caleb Williams não mostrar que é o cara? Eu acho que a gente tem poucos exemplos de Sean McVay, né? Que é o cara que consegue, o head coach que consegue ser mais importante do que o quarterback, que é uma primeira escolha geral. Geralmente o que acontece é o contrário. O cara ele é contratado para salvar a carreira do cara ou para construir a carreira junto com o cara, e se isso não dá certo, geralmente quem sobreviveu é o quarterback. Ano passado, 2 anos atrás, a gente teve um... Eu ia falar do Bryce Young, que o Frank Reich foi contratado e não durou 10 jogos, porque a coisa não estava dando certo. Mas o Trevor Lawrence o Trevor Lawrence é um dos grandes assassinos de técnicos da história da NFL, né? Mas pode ser que isso aconteça. Eu acho que é pouco provável. Eu acho que é mais o destino dos dois ligados do que Ben Johnson provar que, tipo, eu tô dando todas as armas aqui pra esse cara e não tem como. Eu, como torcedor dos Giants, eu acho que a contratação do Ben Johnson lembra bastante a contratação do Brian Daboll, né? Que era um cara que vinha fazendo um trabalho muito bom em Buffalo, que poderia ter sido head coach um ano antes, optou por voltar para Buffalo mais um ano, e aí os Giants conseguem a contratação dele, né? E aí eu fiquei muito empolgado. No fundo eu ainda acredito no Brian Daboll, mas os Bears conseguiram, acho que o melhor cara disponível. Porque falavam assim, Mike McCarthy e tal, Mike McCarthy já deu, né? Eu sempre... Em retrospecto... Mirar na mediocridade de elite é Mike McCarthy. Eu acho que em retrospecto a gente pode rastrear a fonte aí dessas histórias aí de Mike McCarthy nos Bears ao agente do Mike McCarthy, né? Se você pesquisar muito, você vai descobrir que ele é tipo, sei lá, o agente do Mike McCarthy, padrinho de casamento do Adam Schefter. É alguma coisa dessa linha aí, né? Mas o Brian Daboll ter ido pros Giants deu errado, né? Porque ele conseguiu extrair alguma coisa do Daniel Jones, sim, que atrasou os Giants por alguns anos. No Daniel Jones, o Caleb Williams, não dá pra comparar, né? A gente vai falar sobre o futuro dos Lions, então eu não quero entrar muito na parte dos Lions agora, mas o último ponto interessante, mais uma comparação ao Sean McVay. O Sean McVay, quando ele foi contratado, ele foi atrás do Wade Phillips, né, um coordenador defensivo veterano, que ele pudesse delegar a defesa para ele, né, basicamente um head coach da defesa, né, e o Ben Johnson é um cara que não se envolve nos Lions. Eu até tava brincando com um amigo meu, com o João Eduardo Dutra, eu perguntei pra ele, será que o Ben Johnson tem o celular do Aidan Hutchinson? Eu acho provável que não, né, e parece que pro Ben Johnson, esse cara que ele quer é o Dennis Allen, que foi demitido do cargo de head coach do Saints, que eu acho que é muito fácil falar, criticar e tal. Você colocou na mesma frase o Wade Phillips e o Dennis Allen. Eu não acho que o Dennis Allen é tão bom quanto o Wade Phillips, mas pela sua reação e a reação de muita gente ouvindo, acho que é fácil dizer que, é um absurdo, mas o Dennis Allen, pra mim, é um dos caras que tá no dicionário ali como cara que é um coordenador muito bom e um péssimo head coach. Já foi head coach 2 vezes para resultados desastrosos nos Raiders e nos Saints. Mas como coordenador defensivo, para um cara que não vai ameaçar sair e é um cara que é experiente, vai ao lado de um head coach estreante, eu acho que seria uma boa contratação, sim. Foi ele que arrumou a defesa do Saints, né? A defesa do Saints estava bem mal ali durante o meio da década passada com o Rob Ryan. Aí depois chega o Dennis Allen, tá? Eles têm drafts muito bons ali, mas a defesa do Saints, ali, ele fala de 5 anos, ficou mais ou menos por ali, subiu muito o nível depois que o Dennis Allen saiu dos Raiders. Última pergunta, Rafa, e eu não te preparei, não botei isso na pauta,
E é assim que eu gosto, o profissionalismo aqui do podcast Cara dos Esportes. Detroit Lions provavelmente vai perder os 2 coordenadores. A gente tá gravando aqui agora, não teve ainda nada sobre o Aaron Glenn. Mas teve uma notícia do Aaron Glenn, sim. O Adam Schefter acabou de twittar que o coordenador defensivo do Detroit Lions, Aaron Glenn, e o assistente de GM dos Commanders, Lance Newark, que fizeram entrevista ao vivo, né, em pessoa hoje com os Jets, deixaram o prédio. Saíram de lá. Eles não saíram de... A notícia é, eles não saíram de lá com o contrato. Nunca é um bom sinal, né? Nunca é um bom sinal. Pode ser o agente querendo colocar pressão para que os Jets cedam algumas das exigências, ou o contrário, né? Os Jets colocando pressão no Aaron Glenn para ele assinar logo. Mas é interessante. O Aaron Glenn deve sair dos Lions, né? E aí você tá olhando para um Lions que vai estar sem 2 coordenadores. Você vai estar olhando para o Vikings, que vai ter o J.J. McCarthy como titular, ao que tudo indica. E o Green Bay Packers é o Green Bay Packers. É um time que Jordan Love deu um passo para trás, nem os wide receivers deram um passo para trás. É um time que você olha pro elenco, tem vários buracos. Então uma divisão que foi o bicho-papão da NFL na temporada regular, provavelmente não vai repetir esse desempenho dominante. Será que tem um mundo que o Ben Johnson encaixa logo de cara, o Caleb Williams dá um salto e os Bears podem vencer a NFC Norte? Eu acho que é uma escolha meio óbvia para todo ano tem um time que é a escolha que não é óbvia, que vai dar esse salto, e o Bears é um bom candidato para ser essa escolha não óbvia que todo mundo fala, então na verdade não vai ser ele. Porque é o que você falou, a divisão está em aberto agora. O Detroit Lions, o time em si não vai mudar, né? Não vai ter grandes saídas ali de impacto, vai ser mais ou menos o mesmo elenco. Só que, assim, vamos ver como é que vai ser o Jared Goff sem o próprio Ben Johnson, né? Que eu acho que talvez a maior perda. O Aaron Glenn fez um bom trabalho, mas não sei se seria a grande diferença. Acho que a volta do Aiden Hudson tem um impacto até maior do que a saída do Aaron Glenn, dependendo de quem. Eu acho que tem chance, sim. O Vikings a gente não sabe como é que vai ser ano que vem. O Packers é um time, eu acho o Matt LaFleur um dos técnicos mais underrated da NFL. Eu acho que é um time que sempre vai estar lá brigando. Javon Love, você pode não gostar muito dele, mas ele é um quarterback. A gente já sabe que consegue levar um time de playoffs. De fato é um quarterback. Eu acho que é uma divisão que está em aberto. É um dos quarterbacks. Ele é um dos quarterbacks da NFL, sem sombra de dúvidas. Antes de falar do lado dos Lions, né, com essas perdas, Josh McDaniels vai assumir o cargo de coordenador ofensivo do New England Patriots. Nós não estamos em 2007, nós não estamos em 2012, que eu acho que é quando ele volta pro New England Patriots, né, depois do desastre que foi a passagem dele como head coach pelo Denver Broncos. Mais um desastre dele como head coach. Nem em 2017, quando ele... A volta dos que não foram. É 2017 só que ele volta? Não, 2017 foi quando ele foi anunciado pelo Indianapolis Colts. É verdade. Então, dá pra dizer que são 4 vezes que ele volta pro New England Patriots, né? Sei lá, Lisca doido no Ceará, né? Algo desse tipo, né? Treinadores que... Givanildo no América. Givanildo no América. Tem aquele do Santa Cruz também, que foi várias vezes treinador. Abel Braga no Inter, Abel Braga no Fluminense, esse tipo de coisa é o Josh Zé Ricardo no Vasco, o Cuca no Atlético. Exatamente. Mas aí, pelo menos, o Josh McDaniels, que a gente saiba, não cometeu nenhum crime, né, fora do país. Ele volta pros Patriots, vai ser subordinado a um cara que eu acho que ele não... Ele devia estar na comissão técnica quando o Mike Vrabel era jogador, mas eu acho que ele não era coordenador ofensivo ainda. Porque ele não era o coordenador ofensivo na primeira era primeiro período de 3 títulos dos Patriots, se eu não me engano, né? Vou até dar uma olhada aqui. Não, o primeiro período era outro cara, eu me fugi o nome dele. Eu lembro que o primeiro coordenador defensivo era o Eric Mangini, e depois vem o Romeo Crennel. Coordenador ofensivo... o Josh McDaniels, ele assume... Ele chega nos Patriots em 2001, né? Então ele trabalhou com o Mike Vrabel, mas ele se torna coordenador ofensivo só em 2006, né? O Vrabel já não estava mais lá. Mas enfim, o Josh McDaniels é outro cara.
ele é um desastre completo como head coach. Coordenador ofensivo muito bom, mas aí você também pode falar, ele é um coordenador ofensivo muito bom quando ele tem o Tom Brady. Quando ele tem o maior quarterback de todos os tempos. E até acho que ele fez um bom trabalho naquele ano do Ken Newton. Acho que com as limitações do time ele fez um bom trabalho. O meu medo aqui, Rafa, é você não conseguir sair da esfera Bill Belichick. Porque você traz o Gerard Mayo no ano, aí agora esse ano você traz o Mike Vrabel, e aí você traz o Josh McDaniels de volta, né? O Josh McDaniels tem muito talento como coordenador ofensivo, mas eu tô começando a ficar um pouco de pé atrás com essa resistência dos Patriots de dar aquele famoso giro de 360 graus, né? Ou de chegar na beira do precipício e dar o passo à frente. Porque... Não, desculpa, o que eles estão fazendo é justamente o giro de 360 graus. Né? Exatamente o giro de 360 graus. Se, Não, porque... Se você dá um giro de 360 graus, você tá no lugar. Se você dá um giro de 180 graus, você muda. Você não entendeu a piada, né? Porque aquelas declarações... negócio... Foi a piada. Eu achei que você tava errando. Né? Não, é aquela... Tem uma famosa série de frases expostas de jogadores de futebol em entrevistas engraçadas. É que tem um que fala... Eu não lembro quem foi, né? Que, a gente precisa dar um giro de 360 graus, né? Que essa é a piada. Obrigado, Rafa. É o que o Patriots tá fazendo. Obrigado hoje. por ter estragado tudo. Desculpa. Mas o espectro do Bill Belichick ainda ronda Foxborough. E eu não sei se isso é bom. Quer dizer, eu sei que isso não é bom. Acho que as pessoas envolvidas são talentosas o suficiente para terem sucesso. Mas eu gostaria... Eu acho que o Mike Vrabel, assim, ele é da árvore, meio que da árvore do Bill Belichick, né? Mas, assim, ele é um cara de personalidade. Ele não foi um cara que quando os Titans foram Patriots Sul em algum momento porque eles contrataram o John Robbins, contratavam um tanto de jogador. Mas não era um cara que, tipo assim, a filosofia dele era... Esse cara, ele tá emulando o Bill Belichick. Ele era um cara que montava boas defesas, montou uma cultura que depois que saiu os Titans não conseguiram replicar, o time piorou. Então eu acho que, assim, por mais que seja meio que uma sucessão do Bill Belichick, eu não acho que 100%. Eu não acho que, por exemplo, você tá pegando o Josh McDaniels de head coach, o Eric Mangia de head coach, o Romeo Crennel de head coach, que era a linha direta. E assim, mas é o que você falou, eles contrataram o Gerard Mayo para ser um cara que ia romper com isso. O cara que ao invés de ser um disciplinador ia ser um cara de grupo, né, de elenco. Aí ele foi o cara de grupo e elenco, deu uma temporada, eles vazaram pra imprensa N notícias falando de que ele não levava o negócio a sério, ficava jogando carta com o jogador, então... É complicado, né? Mas sei lá, eu acho que... Tudo bem, você contratou o Mike Vrabel, né? Então você não vai romper 100% com... Eu concordo com o que você disse, né? Eu acho que não dá pra considerar o Mike Vrabel coaching tree do Bill Belichick, porque ele nunca foi assistente do Bill Belichick, né? Mas ainda assim, ele foi jogador e uma parte muito importante da primeira fase da dinastia dos Patriots, né? E aí agora você traz o Josh McDaniels também, né? E eu acho que era um time que teria se beneficiado. Eu falei isso no último ciclo e falo agora. Deveria ter dado uma guinada, um giro de 360 graus, mas eu acho que o Josh McDaniels vai ter o Drake May. E o Drake May, eu saio da temporada muito impressionado com ele. Eu acho que a gente vai falar muito do Jayden Daniels, né? Porque não tem como falar, né? Talvez a melhor temporada de calouro, temporada regular e playoffs da história da NFL. Mas o Drake May, eu acho que ele mostrou muito potencial. E o time precisa ainda reforçar muito. Eu acho que as pessoas querem ouvir se eu gostei ou não gostei da contratação do Josh McDaniels. E a verdade é que eu não sei responder essa pergunta. Eu detesto ficar em cima do muro, mas eu volto para aquilo. O Josh McDaniels foi um grande coordenador ofensivo ou ele teve o maior quarterback de todos os tempos na mão dele? É difícil responder essa pergunta, né? Eu acho que provavelmente tá entre esses dois pontos, né? Porque ele foi um desastre completo quando ele não esteve em New England. E ele chegou uma vez a quase sair de New England e botou o rabo entre as pernas e voltou para New England, né? Quando ele poderia ter ido para os Colts com o Andrew Luck, que ainda era um cara vivo na época, né? O quarterback do Indianapolis Colts. Então eu não sei, eu não tenho resposta para essa pergunta. Eu acho que a gente e entra um pouco daquilo que a gente falou de head coach, né? Não tem como prever. Mas eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Você acha que dá certo, Rafa? Se eu sou um torcedor dos Patriots, eu tô feliz com a contratação. Eu acho que dentro das opções ali faz sentido.
Mas antes da gente avançar, teve uma outra notícia. O New York Giants, seu time, venceu uma partida. Ele trocou a primeira escolha geral do draft pela terceira escolha geral do draft em todos os rounds. E em troca ele recebeu porra nenhuma. Como é que é? Ele venceu uma partida. Ele trocou a primeira escolha geral do draft em todos os rounds pela terceira escolha. Em troca ele não ganhou porra nenhuma. O que você acha dessa troca? É a troca que os Giants fazem 2 anos seguidos já, tá? Os Giants venceram o Commanders. Você acha que dessa vez vai dar certo? Pô, não fala de Giants aqui. Oh, meu Deus, falando de New York Giants. O Giants, se ele tivesse perdido pro Washington Commanders na temporada 2023, o Giants poderia ter selecionado o Jayden Daniels. Mas importa a cultura, né? Vencer jogos de futebol americano. Enfim, vamos falar do futuro dos times eliminados. A gente já falou bastante sobre eles, então vamos terminar a conversa. Detroit Lions. Muito obrigado. Se você curtiu esse conteúdo, se torne apoiador para ter acesso a todos os conteúdos exclusivos para apoiadores e também ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar, R$14,90 por mês. Tem plano também que te dá acesso ao grupo dos apoiadores, que é bem legal também, um grupo no WhatsApp. A gente conversa bastante sobre NFL, esportes em geral lá. Então, um grande abraço. Tchau.